Olá, sou a Janaína do Família Restaurar. Estamos ouvindo o audiolivro Louvor que Liberta, da Mary Carter. Hoje nós entramos no capítulo 3, A Procura. O trabalho de um capelão é empolgante, e eu estivera à procura de aventuras empolgantes. Acompanhava os soldados a toda parte, no ar, em terra, escalando morros, em caminhadas, em preparações físicas no quartel, em escritórios, no campo, no refeitório, onde estivesse. Eu tinha muitas oportunidades de lhe transmitir a mensagem de Deus. Cada minuto de exercício físico era um prazer. No treinamento de selva que recebemos no Panamá, alimentávamos de frutas silvestres. A umidade da selva, porém, logo cobrou seus tributos. Alguns estiveram de ser carregados dali em padiola. Aprendi a sentir-me confortável numa poça de lama. Em Fort Campbell tive a oportunidade de me tornar piloto, coisas que sempre desejara fazer. Um amigo e eu compramos um velho avião, que parecia estar de pé apenas por poder da goma de mascar, e a gominha de borracha. Não tinha equipamento de rádio e tínhamos que pilotá-lo quase por instinto. Certa vez perdi-me e vi-me de repente escoltado por 2 aviões do exército. Fizeram-me sinais para descer e vim descobrir que estivesse sobrevoando Fort Knox. O oficial de segurança, indignado, informou-me que eu tinha tido muita sorte de não ter sido derrubado a tiros. Nosso avião chegou a um fim repentino, certo dia, quando meu colega teve de fazer uma aterrissagem forçada num milharal. Quando ainda aquartelado, em Fort Bragg, fui até a República Dominicana com a 8ª Segunda Divisão. Tratava-se apenas de uma missão de policiamento, mas 39 paraquedistas perderam suas vidas. De volta a Fort Bragg, continuei saltando e finalmente recebi o cobiçado título de mestre em paraquedismo. Aparentemente tudo estava bem, minha vida era cheia de aventuras e eu estava fazendo a obra do Senhor. Talvez isso fosse parte do problema. Eu estava fazendo a obra do Senhor, mas não me agrandava admiti-lo. Mas, muitas vezes, eu ficava tenso ao falar sobre o amor de Deus. Meu dever era fazer com que ele se convertesse, e eu me esforçava demais. Estava constantemente cônscio de que nunca conseguia atingir isso. Asterisco. Lugar onde se encontra guardado o ouro do tesouro dos Estados Unidos, NT. Aquela perfeição desejada. Ela parecia sempre para mim estar bem adiante, pois a próxima curva da estrada. Quando criança, eu ouvira minha mãe e minha avó conversando acerca da necessidade da pureza e santidade de vida. Uma era metodista wesleyana e a outra era metodista livre, e ambas falavam sobre o Espírito Santo na vida do crente. O que quer que fosse, eu não o possuía. Li muita coisa a respeito da vida espiritual mais profunda e assisti conferências em acampamentos bíblicos, onde havia mensagens sobre o poder de Deus. Eu sabia que não havia muito desse poder na minha vida e o desejava ardentemente. Queria ser usado por Deus e onde quer que eu ia encontrava pessoas necessitadas de ajuda espiritual, mas eu não tinha condição nenhuma de ajudá-las. Um amigo deu-me um livro acerca de certo culto oriental, que dizia conhecer o método certo para se abrir a mente das pessoas ao poder de Deus. Ensinava que as pessoas deviam deitar-se numa tábua, com os pés elevados, e entregar-se à meditação silenciosa. Comecei a ler tudo o que encontrava sobre o fenômeno psíquico. Hipnose, espiritismo, esperando descobrir o segredo de como deixar o Espírito de Deus operar em mim e através de mim. Mais ou menos por essa época, fui para a Coreia, e ali ocorreu um pequeno acidente, quebrei o óculos. E fragmentos de lente penetraram no meu olho, e então perdi 60% da visão desse olho. A córnea ficou danificada e os médicos disseram que eu nunca mais recuperaria minha visão total. Onde estava o poder de Deus? Cristo tinha andado na terra e curara os cegos. Ele disse que seus seguidores iriam realizar obras ainda maiores. Fui a Seul 2 vezes para fazer operação no olho.
O resultado sempre era negativo. Orei. Todo o meu ser se rebelava contra a ideia de que um Deus salvador, um Criador onipotente, um Deus cujo nome eu pregava, a homens que enfrentavam a morte no campo de batalha, era um Deus sem poder de curar? Mas onde estava o segredo? Como esse poder era liberado entre os homens? Eu tinha que descobrir. Na terceira vez que fui a Saul para uma consulta médica, estava sentado no avião, quando de repente tive uma sensação interior muito nítida. Era uma voz audível, mas algo foi-me claramente comunicado. Seus olhos vão ser restaurados. Compreendi que Deus havia falado. Ele tinha falado tão claramente como quando falara comigo naquela noite, naquele celeiro na Pensilvânia. Em Seul, o médico balançou a cabeça e disse: "Sinto muito, capelão, não há nada que eu possa fazer pelos seus olhos." Em vez de sentir desânimo, senti-me a vibrar. Deus falava comigo e eu confiava nele. Alguns meses mais tarde, senti uma enorme vontade de voltar ao médico. E daí? Ele ficou muito surpreso quando terminou o exame. "Não compreendo", disse ele. "Seu olho está perfeito." Oh! Deus tinha operado e eu estava maravilhado e mais determinado do que nunca a pesquisar todo e qualquer meio possível de conseguir contato com seu poder. Regressei aos Estados Unidos em 1963, voltei a fazer alguns cursos de capelania durante 6 meses e depois fui designado para servir em Fort Bragg, em 1964. Ali continuei a estudar hipnose, com renovado vigor, e entrei em contato com o movimento espiritual Frontiers, Fronteiras Espirituais, liderado por Arthur Ford. Ouvira falar que muitos pastores haviam sido atraídos a esse movimento. Em casa de Arthur Ford vi, em primeira mão, evidência das operações de um mundo espiritual totalmente diverso do mundo racional. Fiquei fascinado. Mas aquilo seria bíblico? Fui assaltado por dúvidas. Os espíritos realmente existem, mas a Bíblia fala de outros espíritos além do Espírito Santo de Deus e das forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6. A Bíblia chama esses espíritos de inimigo, força de Satanás, e nos admoesta a provar todos os espíritos para termos certeza de que não estamos sendo manobrados pelo inimigo. Satanás consegue habilmente plagiar a obra do Espírito Santo. Estava quase certo de que não estava me metendo por um caminho recuso. Esses espíritos e também as pessoas que fiquei conhecendo no movimento falavam bem de Cristo. Normalmente, eles conheciam como Filho de Deus e como grande líder espiritual que operou muitos milagres. Nosso alvo, diziam, é tornar-nos semelhantes a Deus em tudo, já que nós também somos filhos dele. Viajei muito para ir falar com pessoas que sabiam alguma coisa sobre esse assunto. Li livros de hipnose, conversei com médicos e até escrevi a biblioteca do Congresso. Senti que através desse recurso, eu, um simples mortal, poderia ajudar muitas pessoas. E não sabia que estava pisando em terreno perigoso. Desapercebidamente, eu começava a ver em Jesus Cristo uma pessoa igual a mim. Alguém a que eu poderia me equiparar, se para tanto me esforçasse. Tinha subestimado e muito as forças do inimigo. Não o sabia naquela época, mas a hipnose é uma ciência potencialmente muito perigosa, pois deixa as pessoas totalmente expostas aos ataques das hostes de Satanás. Outra coisa, eu estava caindo no erro de pensar que Satanás era mesmo aquele perverso sujeitinho de chifres, criado pela fantasia humana. Ele não faria mal nenhum a um homem esclarecido do século XX. O escritor C.S. Lewis disse que o melhor truque de Satanás é convencer o mundo de que ele não existe. Minha fé tinha sido avariada e seriamente solopada. Embora ainda não soubesse disso, a transição tinha sido muito sutil. Talvez eu tivesse saído dos limites da verdade quando descobri que eu estava me referindo a Jesus como mestre e operador de milagres, deixando de mencionar que ele morreu na cruz por nós e que seu sangue nos purifica de todo pecado.
Satanás já citava as Escrituras no tempo de Jesus e hoje ainda cita. Ele não se importa que nós as citemos. Gostaria, porém, que nos esquecêssemos da cruz, do sangue e do Cristo ressuscitado. Paulo fala do segredo da vida cristã em Colossenses 1:27. Esse segredo é Cristo em nós. Não é o fato de nos tornarmos igual a Ele, mas o de que Ele vive em nós e nos transforma, começando em nosso interior. Pessoas podem olhar para nós e dizer que somos semelhantes a Cristo. Não porque nos tornamos mais dignos, mais santos, mais espirituais. Ele vive em nós e isso é o segredo de tudo. O segredo de tudo é que o Senhor vive em nós. O perigo sutil do chamado espiritualismo cristão ou do movimento espiritual Frontiers é que levamos homens a tentar imitar a Cristo e apropriar-se de poderes espirituais para si mesmo, cometendo assim o pecado original de Satanás, o anjo caído que quis ser igual a Deus. Sem Cristo e sem a cruz não haveria o plano de salvação e nem os meios legais para perdão de pecados. Na realidade, não haveria evangelho. Eu estava caindo numa armadilha. Minha motivação era pura. Sinceramente, eu queria ter poder para ajudar os outros a resolver seus problemas e curar doenças do corpo e da mente. Foi preciso um ato divino para que os meus olhos se abrissem e eu visse o erro em que eu estava me metendo. Amanhã entraremos no capítulo 4, Enchei-vos.